Muito bem, pessoal, estamos então agora encerrando a unidade 2, aqui é a terceira parte da aula 6, na verdade, e então com esta terceira parte nós encerramos a unidade 2 do nosso curso, chamado A Origem do Pecado. Muito bem, vamos colocar como tema desta terceira parte, salvos pela graça. A ideia é nós tratarmos então a questão da salvação como sendo o dom de Deus. Salvação, o dom de Deus. Ou seja, fomos e somos salvos pela graça. O versículo que nos dá base clara a respeito da salvação pela graça está em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 9. Então, Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ainda no 2:10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, o que é fundamental nós entendermos a respeito da nossa salvação em Cristo? Porque tudo o que Satanás planejou desde a queda até os dias de hoje foi condenar o homem assim como ele foi condenado. Entretanto, Deus, através de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, como nós já vimos, frustrou os planos de Satanás. E hoje o Evangelho é pregado. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E então, pela graça, pela ação divina, por ação exclusivamente de Deus, Deus então salva o homem. Então, pela graça sois salvos. Pela graça somos salvos mediante a fé. Esta fé que também provém de Deus. Deus nos concedeu tanto a graça como a fé, para que então ele produzisse a salvação no homem. Entretanto, é comum nós confundirmos a salvação com boas obras. Ou seja, alguém pode perguntar: eu preciso praticar boas obras para ser salvo? Não, a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz é o seguinte, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o que isso significa a nós? Que primeiro nós somos salvos. Com um plano de Deus de salvação, nós então praticamos as boas obras, nós passamos a agir segundo os propósitos de Deus. Nós passamos a operar dentro daquilo que Deus quer que nós operemos. Ou seja, as boas obras são atitudes e ações que nós exercemos, que nós produzimos, visando glorificar o próprio Deus. Então não são as boas obras que salvam. Quem salva é Deus, mediante a graça, a sua graça salvadora, e nos concede fé para isso. Ok. Então, quais são os versículos que nós podemos utilizar como base da nossa salvação? Ou seja, é possível o crente ter certeza da sua salvação? A Bíblia nos dá base para isso. Então, nós devemos entender que a salvação de Deus, ela é concedida a seus filhos, e esta salvação nos dá direito a viver uma vida reta perante o Senhor, por causa da sua justificação, por causa da santificação que Ele está operando em nós e por causa da glorificação futura, na qual nós receberemos então corpos incorruptíveis, corpos glorificados. Aí no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 27 a 30, nós temos essa firmeza na palavra de Jesus, quando ele fala no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vejam a convicção de Jesus em dizer que suas ovelhas, elas vão segui-lo como um verdadeiro pastor.
eu lhes dou a vida eterna. Quem está dizendo isso é Jesus. Ele dá às suas ovelhas, e nós somos então as suas ovelhas, ele dá a vida eterna, jamais perecerão. Vejam essa firmeza de que não há como um crente, uma ovelha verdadeira de Cristo perecer. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa ideia de tirar com força. Essa palavra arrebatar é alguém que vem e retira com força. A ideia aqui, tirar alguém das mãos de Jesus, ou seja, ninguém arrebatará as minhas ovelhas das minhas mãos. E no versículo 29 de João 10, Jesus ainda vai solidificar essa ideia de salvação, firmeza em Cristo por causa daquilo que ele realizou. Ele diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, se referindo às suas ovelhas, Jesus garante então que nós estamos seguros debaixo das suas mãos ou sobre as suas mãos, e ele nos protege ao ponto de ninguém poder nos tirar da presença dele. Isso nos garante então salvação eterna. Se nós dermos uma olhadinha em Romanos capítulo 8, versículos de 38 a 39, Paulo também vai escrever, mostrando essa ideia de que ninguém poderá nos roubar aquilo que Deus nos deu. Nem a morte, nem a vida, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus que foi concedido a nós mediante o Espírito Santo. Efésios 1, vamos dar uma olhadinha agora, em Efésios 1, versículos de 13 e 14, que também vai nos dar uma base sólida a respeito da salvação em Cristo. Nós temos aí no versículo 13, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Ele diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Essa ideia de selo é de garantia. Então, uma vez o evangelho pregado, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele crê no evangelho da salvação. E esse mesmo Espírito que nos convence, ele também nos sela, garantindo então que somos salvos em Cristo Jesus. No versículo 14, aí de Efésios 1, diz o seguinte: o qual é o penhor da nossa herança. Ou seja, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e este mesmo é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então Deus nos dando garantia, nos dando certeza, convicção de que somos verdadeiramente salvos. E para firmar ainda mais essa certeza, vamos dar uma olhadinha aí mesmo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3 agora, versículos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ou seja, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, porque ele garante a nossa eternidade, a nossa salvação na sua presença. Vamos, portanto, concluir esta aula
esta parte dizendo: Deus, mediante a sua misericórdia, nos salvou de uma forma tremenda e maravilhosa. Em Cristo Jesus temos a certeza de salvação e vida eterna. Nele estamos seguros. Assim nós concluímos este curso, esta unidade chamada Unidade 2, então, sobre a origem do pecado. Estamos finalizando com esta conclusão, porque Deus tem planos maravilhosos para a sua igreja. Que Deus o abençoe e continue conosco, fazendo os demais cursos e crescendo para a glória de Deus. Amém.